Oi, gente! Como é que vocês estão? Bem-vindos a esse canal que se propõe a ser um canal com o mínimo de cortes possível, com divagações longas sobre consumo, sobre o meu ano sem compras. Realmente chego aqui hoje querendo saber como é que tá o mês de fevereiro de vocês. Como é que tá? O que vocês estão achando de fevereiro? Pra mim tá sendo horrível. Horrível! Esse mês tem me atropelado de todas as formas, menos de uma forma literal, graças a Deus. Mas assim, que mês difícil, gente! Eu vou fazer, semana que vem, um vídeo falando especificamente sobre as dificuldades de fevereiro. O que foi que aconteceu, quais foram os imprevistos, quais foram os meus erros do meu mês sem compras de fevereiro, porque acho que eu cometi alguns erros, eu me desorganizei, fiz aquele vídeo anterior falando o que eu não ia fazer no meu fevereiro sem compras, e na maior parte do tempo eu cumpri a minha promessa de coisas que eu não ia fazer, mas eu cometi outros erros para os quais eu não me atentei e quero partilhar isso aqui com vocês. Foi um mês complicado, um mês que, apesar de ser muito curto, foi um mês um tanto quanto cruel, porque para você que é autônomo, quando você não trabalha tanto, o dinheiro não entra. E eu não trabalhei tanto, não foi porque eu adoeci ou porque eu não quis, é porque teve um feriado prolongado. A maioria das pessoas viaja. Então existe ali uma oscilação nos seus ganhos do mês. Então eu fiquei sem uma margem de ganhos que para mim faz uma diferença, mas a coisa maravilhosa que aconteceu foi que, como em janeiro eu economizei um dinheiro, além de começar a montar uma reserva de emergência, eu montei também uma caixinha aonde ali eu começo a colocar dinheiro para alguns imprevistos financeiros. Por exemplo, vamos supor que nesse mês eu não estou conseguindo fechar tudo, eu vou e tiro dessa caixinha. Não é uma emergência, a minha caixinha de emergência, ela tá ali guardada e eu só toco nela em caso de desemprego ou em caso de adoecimento, mas eu tenho essa outra aonde eu posso mexer para pagar contas às vezes. Então eu vou, tiro ali um dinheirinho, pago a conta, depois quando o restante do dinheiro chega eu reponho dessa caixinha e ainda invisto o restante do valor para que ela sempre tenha uma crescente em termos de acúmulo de dinheiro. Então, ainda bem que em janeiro eu tinha essa pequena reserva para pagar contas caso a conta não fechasse no final das contas, mas eu me senti muito triste pelo fato de não ter conseguido fechar tudo sozinha, sem precisar mexer em caixinhas. Quando você começa a economizar dinheiro, é muito triste, eu pelo menos achei muito triste, tirar o dinheiro de lá e ver aquele valor que você conseguiu economizar diminuindo. Eu particularmente estou bem ansiosa para março, porque a minha agenda volta a se comportar de uma forma regular, sem feriados prolongados no atendimento da clínica, e também estou muito ansiosa para março no que diz respeito às minhas atividades docentes, porque em fevereiro eu também recebi menos da minha atividade como professora, porque eu trabalhei menos em janeiro. Então eu recebi proporcional, porque em janeiro a gente praticamente não tem nenhum tipo de atividade. Então foi um baque financeiro grande que só não foi desesperador porque eu tinha me preparado em janeiro para possíveis turbulências em fevereiro, mas eu não esperava que elas fossem ser tão fortes. Mas que bom, como é bom a gente se planejar, pelo menos um pouco, e guardar uma reserva, porque a sensação que me dá é realmente de uma queda onde havia um colchão embaixo para poder amortecer o impacto. Essa queda, ela ainda doeu, o colchão ainda é fino, mas quanto mais tempo passar e quanto maiores forem as minhas organizações, de fato esse colchão vai se tornando cada vez mais grosso e cada vez mais confortável. Mas fevereiro foi um mês muito difícil e hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a diferença de mudança e manutenção, porque uma coisa é a gente mudar o nosso comportamento, outra coisa completamente diferente é a gente manter esse comportamento.
Quando a gente decide mudar, muitas vezes vem uma vontade muito grande de fazer diferente, vem uma vontade muito grande de mudar a nossa vida toda. A gente começa nosso processo de mudança com um acúmulo de energia que faz com que a gente vá lá longe, muito certas das nossas novas ideias, muito focadas, tudo parece fazer muito sentido. Às vezes o nosso próprio corpo entra nessa lógica de aceleração e ali a gente acaba muitas vezes só focando no nosso objetivo e passando por cima de todas as outras coisas num ritmo incrível. Mas o que acontece? Às vezes a gente capenga, o tempo vai passando e a gente vai capengando nos nossos objetivos porque os dias vão passando, coisas difíceis vão acontecendo. Não é mais uma novidade tão grande o desejo de economia e de mudança. Realmente parece que o tempo vai passando e a gente vai perdendo um pouco de força. E é aí que a gente precisa contar muito mais com a nossa disciplina do que com a nossa motivação, porque a motivação às vezes oscila, às vezes a motivação ela se perde, ela some. Minha gatinha tá aqui querendo pegar no meu tablet aqui. Ei, por favor, vai cair o tablet. Pronto. Gente, quem tem gato é muito divertido, né? Porque realmente eles fazem o que eles querem, eles não têm culpa cristã nenhuma, eles querem, eles vão fazer, né? Você fala não, eles não entendem, mas ainda assim eu amo de paixão a minha gatinha. Fofa, perfeito, eu acho a teimosia dela muito fofa, mas eu não estou querendo gastar mais dinheiro num tablet novo, né? Então deixa eu chegar ele pra cá, porque por enquanto eu quero manter esse tablet nas minhas economias e usar ele por muito tempo e só trocar quando ele se quebrar, e eu não quero que ele quebre tão cedo. Então deixa eu deixar ele um pouquinho longe da Elisinha, né? Meu amor. Gente, é isso, o tempo vai passando e a gente vai perdendo um pouco o fôlego. Eu acho que a maioria das pessoas experimenta isso de uma forma ou de outra, seja com economia de dinheiro, seja com dieta, seja com, às vezes, o desejo de estudar para concurso, fazer alguma coisa diferente. Às vezes a gente entra naquilo com tanta fome, com tanto desejo de vencer, e por que isso vai se perdendo às vezes? Às vezes a gente não acorda tão bem, às vezes a gente fica doente, às vezes a gente perde o ritmo, às vezes a gente não consegue ir tão bem quanto a gente acha que iria. Nesse mês de fevereiro, eu senti um pouco desse fraquejar, eu senti um pouco dessa diminuição na minha motivação para as economias e para esse ano sem compras. Porque o que aconteceu? Enquanto o dinheiro estava entrando e eu estava conseguindo economizar, maravilha, é muito fácil a gente se manter motivado quando as coisas estão dando certo. Mas quando a gente tem um mês onde a gente, na verdade, não economiza e a gente tem que tirar da nossa reserva, na verdade, para poder fechar as contas, muitas vezes a gente acaba se desanimando. E às vezes a gente tem dias tão cansativos. Fevereiro é quando tá tudo voltando. Depois do carnaval, as aulas voltam, eu volto a trabalhar nos meus 2 empregos, eu fico mais cansada, eu sinto o desejo de prazeres imediatos. Então eu quero comer um docinho, eu quero comer uma comida gostosa, eu quero ir num restaurante que eu gosto. Às vezes eu saio da aula que eu ministrei tão cansada e aí eu penso, nossa, e se eu passasse em tal lugar e comprasse aquele docinho que vem de lá? Detalhe, eu sou intolerante à lactose. Então, muitas vezes, nesses locais, quando existe ali uma produção de produtos que são amigos dos intolerantes à lactose, por vezes esses produtos são um pouco mais caros, então às vezes um bombonzinho sai R$20. Cara, se eu ficar comendo esse bombonzinho o tempo inteiro, vamos supor que eu coma um bombom de R$20 todos os dias úteis da semana, foi R$100 em 5 bombons. Eu não posso me dar esse luxo. Eu tenho barras de chocolate que são para intolerantes à lactose. Aqui em casa, elas são compradas com o intuito de me fazer economizar. Mas às vezes o que eu quero é a experiência de mudar a rota. Ao invés de ir só do trabalho para minha casa, eu quero passar um cafezinho, comer uma coisinha diferente, tomar um expressinho, mesmo que a gente tenha café aqui em casa. Muitas vezes o sofrimento ou o cansaço vai fazendo com que a gente queira se mimar um pouco.
Só que eu não posso me dar o luxo, e esse mês foi particularmente cansativo, porque ao não me dar esses luxos, eu sinto que eu fico só sofrendo. Eu não estou economizando, na verdade eu estou tirando dinheiro das economias que eu fiz em janeiro para poder cobrir as minhas despesas e não posso nem ter as coisas gostosas que eu queria. Elas vão ficar ali reservadas para o meu aniversário, que eu faço questão que seja o mais econômico possível. Não vou deixar passar em branco, mas eu quero economizar. Inclusive, estou aqui pensando como vão ser as coisas. Eu faço aniversário na quinta-feira. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês contando como foi meu aniversário, quais foram as decisões que eu tomei, que impacto o meu aniversário teve nas minhas economias. Mas, por agora, qualquer gasto supérfluo que eu faça em relação ao meu aniversário, porque eu não precisava comemorar, mas se eu quiser comemorar, qualquer gasto vai sair de uma reserva que eu tinha feito, e essa reserva não vai estar crescendo no mês de fevereiro, ela só vai estar diminuindo. Então eu preciso fazer escolhas muito conscientes e escolhas que me deixaram muito cansada mentalmente, porque eu não tive acesso à quantidade de dopamina que eu queria ter em momentos que foram muito difíceis, complexos. Às vezes a vida ela é dura com a gente e a gente sente que precisa de uma sensação boa, imediata, e às vezes eu me pego pensando, eu podia cozinhar uma comida gostosa, mas eu já tenho tanto trabalho, por que eu preciso ainda ter o trabalho de cozinhar? Eu ganho para bancar meus luxos, mas não, eu não ganho para bancar meus luxos. Eu ganho para poder tentar vencer um pouco essa roda do capitalismo que faz a gente consumir e ficar desesperado por dinheiro. A gente trabalha, ganha dinheiro, consome, fica desesperado por mais dinheiro, aí ganha esse dinheiro, consome. Às vezes a gente se endivida e enquanto isso aqui no meu celular, torando de propaganda. É propaganda de banco sugerindo empréstimo, é propaganda de serviços de alimentação, é propaganda de skincare, é propaganda de bolsa, roupa, sapato, de coisas que eu poderia querer me presentear, com as quais eu poderia querer me presentear no meu aniversário. E é isso, e aqui resistindo e resistindo. E esse é um mês que vem diversas outras coisas. Vem boleto do conselho de classe, de psicologia, que está ali em torno de R$600, IPVA, que gira em torno, pelo menos para mim, em torno de R$1.200, porque eu tenho um carro popular que, claro, não vai ter ali o IPVA mais caro de todos, mas é um baque nas economias. E o meu marido, ele fez para mim, eu posso disponibilizar para vocês e pedir para ele explicar, por mais tímido que ele seja com câmeras, posso pedir para ele explicar anonimamente como funciona uma planilha que ele fez para mim, onde eu preencho todos os gastos em termos de quantas parcelas, quanto que seria o pagamento à vista, qual o desconto do pagamento à vista daquele boleto do IPVA, por exemplo. E no próprio Excel, há um cálculo que é feito para que você descubra nessa planilha o que é mais vantajoso, aonde você economiza mais e aonde seu dinheiro rende mais. Então, se está valendo mais a pena pagar à vista com desconto ou guardar esse dinheiro e parcelar o valor desse IPVA, por exemplo, de mês a mês e deixar aquele dinheiro total do IPVA rendendo na sua conta. Meu marido, ele fez isso, é um mecanismo que ele disse ser muito simples, onde você joga ali aqueles dados e você consegue ver direitinho se compensa mais, se você economiza e rende mais o seu dinheiro pagando à vista ou então parcelando. E quando eu coloquei esses dados, depois me contem se vocês têm interesse que eu disponibilizo essa tabela para vocês, quando eu coloquei ali os dados do IPVA, compensava muito mais pagar à vista. Mas, meu Deus, pagar um boleto à vista de R$1.200 é algo muito importante, é algo que não pode ser levado de uma forma leviana, é muito caro. Então foi um rombo muito grande. Eu tô chegando ao final do mês de fevereiro muito cansada, porque eu sinto que as minhas energias, elas foram bem drenadas por esse processo. Eu estava tão otimista, eu achava que sim,
Ia ter alguns golpes financeiros por conta das férias prolongadas, a clínica fica um pouco mais parada. Sim, eu ia receber proporcional ao trabalho de janeiro como professora, iam existir ali contas que são pagas no começo do ano, mas eu subestimei a chateação que essas contas todas e cobranças e ter que tirar coisa das minhas caixinhas, subestimei a chateação que tudo isso ia me provocar. E aí a gente para pensar sobre a diferença entre mudança e manutenção. Mudar é fácil, em teoria. E às vezes na prática também, mudar é muito fácil. Eu posso decidir que a partir de amanhã eu vou mudar toda a minha relação com a alimentação. Eu posso sair da minha casa, ir no mercado, encher o carrinho com compras de um plano alimentar feito por uma nutricionista ou um nutricionista, ou então encher com compras que o ChatGPT disse para mim que eram mais saudáveis, ou então coisas da minha própria cabeça, pesquisas que eu fiz, e ali eu encho a minha despensa e a minha geladeira com coisas que eu considero mais saudáveis. Mas e aí? Eu mudei pelo menos a emissão de alguns comportamentos, mudei o tipo de alimento que está dentro da minha geladeira e da minha despensa, mas por quanto tempo eu vou manter esse comportamento? Há algumas teorias na psicologia, inclusive na minha abordagem, a teoria cognitivo-comportamental, que falam que se a gente ficar dependendo da nossa motivação para fazer as coisas, a gente em algum momento vai morrer na praia. Porque, de fato, a motivação, assim como qualquer outro sentimento, não dura para sempre dentro da gente, ela vai e volta. Muitas vezes eu escuto no ambiente de psicologia clínica dúvidas sobre o amor ou sobre a paixão. Às vezes alguém pode me dizer assim: Júlia, eu não me sinto apaixonado 100% do tempo pela minha namorada ou pela minha esposa, ou então, Júlia, eu não me sinto 100% do tempo empolgado com o meu relacionamento. Isso é normal? Ou será que isso é um sinal de que a relação tem que acabar? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente avalia nossos sentimentos, porque é normal você não se sentir apaixonada o tempo todo, é normal você não se sentir feliz o tempo todo, é normal você não se sentir calma o tempo todo. As emoções, elas vêm e vão. Se a emoção ela está durando demais, numa intensidade muito alta, e ela não se adapta ao contexto do que está acontecendo, a gente pode inclusive fazer uma avaliação para algum tipo de transtorno psicológico. É normal que as nossas emoções oscilem. Por conta disso, eu não posso depositar todas as minhas chances de sucesso na minha motivação, porque ela não vai estar aqui para sempre. É muito importante que eu conte mais com a disciplina do que com a motivação. A disciplina é um processo racional, não é um processo emocional. A disciplina, ela vem quando eu lembro do porquê eu estou fazendo isso, quando eu lembro das vantagens a curto, médio e longo prazo que essas escolhas vão trazer para mim. Ela vem quando eu faço um esforço de pensar o porquê que eu estou aqui, quais são as razões que me levam a tomar as escolhas que eu fiz. Por que eu estou aqui? Por que eu escolhi fazer um ano sem compras? Por que eu escolhi viver um ano de privações? Onde eu quero chegar? Quando eu lembro da minha estabilidade financeira almejada, quando eu lembro do quanto eu quero guardar, quando eu lembro como janeiro foi próspero, essas coisas fazem com que eu retome a minha disciplina. Quando às vezes eu saio um pouco do planejamento e me sinto mal, eu lembro que eu posso retomar o meu planejamento e voltar para o eixo, que as coisas não estão absolutamente perdidas, porque tem um problema, tá, gente? A gente não pode mirar na perfeição do plano, porque a perfeição não existe. Vídeo que vem, eu vou contar para vocês sobre alguns lapsos que eu cometi ao longo desse janeiro, alguns erros que eu não previ, mas eu cometi, e o meu planejamento de janeiro não foi perfeito. Mas a gente precisa se perguntar: será que porque não foi perfeito não vale a pena tentar? Porque não foi perfeito não vale? Porque não será perfeito não vale a pena fazer?
Não ser perfeito não pode ser motivo para a gente desistir. Tem muita gente que não faz porque não vai ser perfeito, tem muita gente que desiste e larga aquilo e pensa, nossa, isso não é para mim porque não conseguiu fazer as coisas do jeito que esperava. Isso acontece muito com dieta, com economia. Às vezes existe um plano alimentar ali que você fez e esse plano alimentar fala que você pode comer 3 quadradinhos de chocolate por dia e você comeu a barra inteira naquele dia porque você estava se sentindo triste. E aí, de repente, você para e pensa, eu não vou fazer mais esse plano alimentar, eu não dou conta, essas coisas não são para mim. Tá vendo como eu não consegui? Tá vendo como eu não dei conta? Esse pensamento, ele é extremamente sabotador. Esse é um pensamento que te tira do seu rumo, ele tira você dos seus objetivos. É muito importante que a gente exercite uma mentalidade saudável, que é entender que lapsos são normais. Nenhum profissional, inclusive de nutrição, nenhum profissional que trabalha com economia, nenhum profissional que trabalha com melhorias de comportamento vai esperar que você atinja de forma 100% perfeita o planejamento. Lapsos fazem parte porque nós somos seres humanos e nós não vamos conseguir ser perfeitos nas nossas atitudes. O que acontece quando eu tenho um lapso? O que eu aprendi? Se eu tenho um lapso, eu aceito que ele aconteceu e eu volto ao planejamento como se nada tivesse acontecido. Eu não tento compensar aquele lapso. Então, por exemplo, se uma barra de chocolate tem 12 quadradinhos e eu comi a barra inteira, nos próximos 4 dias eu não vou comer chocolate nenhum para poder compensar essa barra de chocolate inteira que eu comi. Não, porque senão eu vou sofrer muito mais, vou passar 4 dias morrendo de vontade de comer um chocolate e é possível que quando eu tiver contato com o chocolate de novo, que eu compense tudo nele, comendo ele todinho de novo, para poder matar toda aquela vontade que eu passei nos últimos 4 dias. Não, no dia seguinte eu volto ao meu planejamento, voltando para os 3 quadradinhos de chocolate por dia. Eu não tento compensar. A mesma coisa vale para o dinheiro. Porque fevereiro foi ruim, eu não vou me submeter a privações maiores ainda em relação às que eu já venho fazendo para mim, para compensar a perda financeira que eu tive em fevereiro, tá? Realmente acho que isso seria piorar o problema, seria fazer com que eu me fazer sofrer ainda mais e deixar ainda mais desagradável esse processo de fevereiro. Eu não acho que ele é producente, eu não preciso me desgastar até o fim para poder sentir que eu tô fazendo alguma coisa e que eu tô progredindo. Se não é perfeito, tudo bem, eu respiro fundo e volto ao meu planejamento. É muito mais importante a disciplina e a constância do que a perfeição. Ok? Quando a gente tenta compensar, a gente se gasta muito. Eu não fui na academia ontem e geralmente meu treino dura 1 hora, então hoje eu vou passar 2 horas na academia para compensar o meu treino de ontem que eu não fiz. Aí eu volto acabada da academia e amanhã eu tô toda dolorida e não tenho mais energia para seguir o planejamento dos meus treinos. Não, só retome e volte como se nada tivesse acontecido. Atualmente, essa é a diretriz que parece ser mais saudável em termos de tentativa de mudança de comportamento. Eu não lembro quem falou isso, mas alguma psicóloga que eu conheço, que eu já tive contato, que eu escuto conteúdos de várias psicólogas, mas alguma psicóloga que eu conheço falou que existe uma diferença entre um lapso e uma recaída. O lapso seria o erro normal, onde a gente sai um pouco do plano, e a recaída seria desistir de tudo porque você não fez tudo perfeito. Essas definições podem variar, elas são arbitrárias, profissionais diferentes chamam de coisas diferentes, então pode ser que as pessoas discordem e é normal que você escute outros termos para esses comportamentos que eu vou definir por aqui, mas essa profissional, ela falou que o lapso seria, por exemplo, eu tenho uma bandeja de copos de cristal e o lapso foi, enquanto eu estava tentando equilibrar esses copos de cristal, desses 10 copos eu deixei cair um, ele caiu, se espatifou no chão, quebrou todinho, fez uma lambança. O lapso aconteceu.
A recaída seria eu jogar todos esses outros 9 copos no chão, porque um se quebrou, então os outros 9 não servem de nada. Se eu não tenho os 10, então eu não quero nenhum dos outros 9 que sobrou. Seria jogar fora todo o progresso. Esse tipo de coisa seria a recaída. É a frustração tão grande com o lapso que nada mais do processo é considerado. Isso acaba acontecendo muito em termos financeiros. Às vezes a pessoa fala, eu quero ter 5 mil reais guardados. Aí a pessoa guarda ali os 5 mil reais, mas de repente aconteceu alguma emergência, ela teve que tirar uma parcela e ficou com 3 mil reais guardados. Aí a pessoa pensa, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, eu não presto para a economia. Tá vendo? De que adianta economizar se eu vou tirar todo esse dinheiro depois da conta? Então, vou fazer o que eu quiser com esse dinheiro, e a pessoa vai no shopping e gasta todo o restante dos 3 mil reais que permaneceram na conta. A gente precisa tomar muito cuidado, porque realmente da mesma forma que nós não estamos no nosso melhor, o dia a dia, por ser muito orgânico, nem sempre vai oferecer o que o mundo tem de melhor pra gente. E a gente vai se frustrar. E o planejamento, ele vai pegar desvios. Outro profissional, esse eu lembro, o Eduardo Amuri, que faz conteúdo no Instagram de finanças para autônomos. O Eduardo Amuri disse que fazer um planejamento financeiro é inclusive você exercitar a sua habilidade de recalcular a rota, porque imprevistos vão acontecer. A gente não sabe quando, por isso eles são imprevistos, mas a gente entende que em algum momento imprevistos vão acontecer e que faz parte do planejamento financeiro exercitar o controle emocional para fazer estratégias para contornar aquele problema e também voltar ao seu planejamento, retomar o planejamento que você fez e lidar com aquilo quando necessário, quando estiver de acordo com o contexto no qual você se encontra. Se alguma coisa deu errado, ok, eu tenho recursos para lidar com aquilo que deu errado. Depois eu recupero aquilo que eu perdi. Esse foi um mês que tem me ensinado muito. Eu vou trazer um vídeo para conversar só especificamente sobre os problemas de fevereiro. Mas esse foi um mês que me ajudou muito, porque ele tem me mostrado até agora que planejar a sua vida e as suas finanças não envolve só acumular patrimônio, mas também saber lidar de forma consciente com perdas que acontecerão ao longo do caminho. Quando eu me planejo financeiramente, não é só acumular dinheiro que me mostra que o meu processo está indo bem. É como eu lido com as perdas financeiras. Eu consigo colocar o pé no freio, eu consigo reduzir os danos. Ok, se eu vou perder dinheiro, eu consigo perder o mínimo possível. Será que eu consigo não me descontrolar financeiramente frente a uma perda que me frustrou? É esse tipo de coisa que me interessa. É esse tipo de coisa que eu tenho aprendido. Não é só sucesso, não é só prosperidade, não são só coisas boas. E assim, realmente tem momentos que parece que está tudo alinhado para tirar a sua paciência. Todos os meus produtos de beleza e skincare assim estão acabando. Meu sabonete para espinhas está acabando. Meu creme corporal está acabando. Eu sou uma pessoa que tem muita alergia, então eu compro coisas específicas que custam dinheiro. Eu estou tentando fazer a coisa se prolongar, usando o mínimo possível de cada coisa para esperar o mês virar, porque quando março chegar eu vou conseguir repor essas coisas. Realmente existem muitas necessidades de gastos. Ração da Elisinha, que minha gatinha, acabou, e como ela tem problemas gastrointestinais, ela come uma ração muito específica, cujo quilo e meio da ração é R$200. Então acabou justamente nesse mês, e é responsabilidade minha. Ela não tem autonomia para encontrar a própria comida, ela é um animal doméstico. Quando eu a adotei, eu fiz ali um compromisso de manutenção da saúde e da dignidade dela. Além de dar muito carinho, além de dar muito amor, as coisinhas dela precisam estar em dia. A alimentação, disponibilidade de água fresca, e a alimentação envolve uma ração mais cara. Ainda mais porque a gente fez uma adoção tardia. Elisinha já chegou aqui pra gente com aproximadamente 8 anos de vida. Ela já tá quase uma paciente sênior ali na veterinária.
e ela não tem controle sobre quando a ração dela vai acabar ou não. Eu preciso ir lá e adquirir essa ração. E detalhe, eu não vou tirar, da mesma forma que eu não tiro o dinheiro da minha reserva de emergência para me alimentar, eu tiro dinheiro de uma quantia que está ali disponível para os gastos do mês, eu não vou tirar dinheiro da reserva de emergência da Elisinha para comprar a ração dela. É do meu dinheiro disponível para uso ali no mês. Então, a gente precisa ter muito discernimento. Ok, da onde eu vou tirar esse dinheiro? Isso é uma emergência ou não é? Eu preciso diversificar a minha carteira, não coloco tudo só na reserva de emergência. Como que eu tenho feito atualmente, tá? Só para explicar para vocês. A minha reserva de emergência eu tenho colocado no CDB, num CDB onde eu posso tirar esse dinheiro a qualquer momento, não tem problema ser final de semana, não tem problema se é de madrugada, não tem problema se é dia útil ou não. Eu posso tirar esse dinheiro a qualquer momento. Uma característica muito importante da sua reserva de emergência é que esse dinheiro precisa estar à sua disposição na hora que você precisar. Se ocorrer um acidente, você precisa comprar uma medicação urgente, cara, você às vezes se acidenta na sexta-feira à noite e você não pode esperar até segunda-feira de manhã para fazer a compra da sua medicação. Às vezes você precisa fazer essa compra agora. Então, a reserva de emergência, ela é para o momento em que você precisa, ela precisa ter esse caráter imediato. Mas eu não coloco todo o meu dinheiro na reserva de emergência. Para deixar o meu dinheiro rendendo, aquele dinheiro que sobra, eu coloco grande parte num Selic da vida, um fundo de investimento, onde eu posso fazer a retirada desse dinheiro em todos os dias úteis. Então, dia útil, eu faço ali uma retirada de uma parcela de dinheiro que envolve a previsão dos meus gastos ao longo daquela semana. Vez outra eu preciso tirar um pouco mais, vez outra eu preciso aguardar, porque, putz, eu preciso pagar essa conta, mas pelo menos hoje é final de semana e a conta só vai ser cobrada dia útil, então na segunda-feira eu tiro esse dinheiro do fundo de investimento, que, de novo, é um dinheiro guardado, mas não é a minha reserva de emergência. Eu diversifiquei a carteira. Tenho dinheiro da reserva de emergência, no CDB, tenho dinheiro dos fundos de investimento. Eu morro de vontade de chamar CDB de CBD, né? Só que eu fico confundindo com canabidiol, que é aquela medicação que muitas vezes é ministrada em gotas para lidar muitas vezes com ansiedade, dor crônica e etc. Então, se eu tiver falado CBD ao invés de CDB em algum momento, me perdoem, porque às vezes essa é uma confusão que eu faço mesmo. Mas existe ali uma questão muito importante na diversificação dessa carteira, porque quando você está com a carteira diversificada, você consegue organizar para que é o seu dinheiro. Tem outra caixinha que é para Elisinha, a reserva de emergência dela. Então eu vou separando cada uma dessas coisas. Só que, de fato, há coisas que não são emergências. Então a reserva de emergência vai ficar ali parada, intacta, e eu vou mexer no dinheiro que eu coloquei para investir ali, para render nesses fundos de investimento, e vou tirando à medida que eu vou precisando ao longo do mês. É o tipo de coisa que às vezes vale a pena, ao invés de deixar todo o seu dinheiro parado na conta, você colocar num fundo de investimento para que seu dinheiro vá rendendo, tentando acompanhar na medida do possível ali os avanços da inflação. E eu deixo também uma pequena porcentagem, pequena, na minha conta corrente para fazer um Pix aqui e ali caso eu precise. Essa organização tem funcionado muito para mim, junto com a planilha que meu marido montou para ver se vale mais a pena gastar no crédito ou no débito. Posso disponibilizar para vocês. É só vocês sinalizarem o interesse aqui para mim, que eu posto com a explicação do meu marido, porque eu mesma não consigo explicar da forma que ele explica. Meu marido é matemático, então ele consegue calcular com bastante destreza questões relacionadas a juros, questões relacionadas a rendimento. Ele também mexe bastante com tecnologia e ele disse que é um processo muito simples pedir para que o Excel faça esse cálculo para você. A gente posta com explicações dele aqui, caso seja do interesse de vocês, mas essas organizações todas têm me ajudado muito. E também, quando o mês é muito difícil, a gente precisa dessa organização para que não venha pra gente aquela sensação de que estamos perdendo o controle. E aí a gente gasta muito mais do que gastaria, a gente
gente não tem uma planilha, a gente não tem ali o acesso a uma carteira de investimentos que mostra quanto dinheiro tem em cada uma dessas carteiras, quando a gente está desorganizado, que foi um dos meus problemas, sobre o qual eu vou conversar com vocês melhor na semana que vem, que foi a desorganização. Quando a gente está desorganizado, a gente não sabe para onde vai o nosso dinheiro, onde a gente está gastando, com o que a gente está gastando, qual que é o valor do nosso dinheiro. E vocês precisam se lembrar que dinheiro não aceita desaforo. Quando a gente não cuida bem dele, ele não cuida bem da gente. Então, por conta disso, a organização é algo imprescindível para o nosso planejamento financeiro. Você pode não estar ganhando dinheiro, mas você está perdendo mais do que o necessário. Para evitar ou tentar evitar perdas muito grandes, a gente precisa traçar aonde está o nosso dinheiro e com o que a gente tem gastado ele, ok? Então é isso, gente. Eu achei que era muito importante trazer para vocês um relato que até vai sair mais tarde hoje do que o normal. Geralmente eu gosto de postar segundinha de manhã, mas justamente eu voltei para o meu segundo emprego, tô ali em plena atividade como professora, já preciso estudar para a aula que eu vou dar amanhã. Então, por conta disso, muitas vezes a coisa fica um pouco turbulenta e o vídeo acaba saindo algumas horinhas além do horário planejado, mas eu tô aqui, vamos conversando, vamos trabalhando as frustrações que esse mês ofereceu pra gente. Se você foi uma pessoa que se frustrou com fevereiro, estou aqui, estou segurando a sua mão, espero que março seja um mês melhor pra gente e na semana que vem eu conto pra vocês em detalhes como que foi esse fevereiro, quais foram as situações onde eu escorreguei. Eu tentei, gente, às vezes a gente tenta, a gente dá o nosso melhor, mas às vezes o nosso melhor, o nosso máximo é o mínimo que a situação exige da gente. Então, ainda assim, não vai ser a melhor coisa do mundo. Faz parte, acontece, nós somos seres humanos, a gente erra, a gente não tem como prever as circunstâncias e justamente por causa disso é importante que a gente tenha uma reservinha ali, tá bom? Se cuidem, espero que o mês de fevereiro, o finalzinho dele, espero que o mês todo tenha sido gentil com você. Espero que depois, nesse finalzinho, seja mais gentil ainda, ou se fevereiro foi um mês turbulento para você, espero que você se organize junto comigo e que a gente continue seguindo atrás dos nossos objetivos. Às vezes a gente escorrega, é muito mais importante contar com a disciplina do que com a motivação, porque às vezes a vida é dura mesmo, às vezes a gente enjoa, às vezes a gente se entedia, às vezes as coisas perdem o sentido emocional de ser, às vezes aparece um lado mimado nosso que quer tudo pronto para hoje, mas não tem receita de bolo. Quando a gente cuida das nossas finanças de uma forma responsável, não tem resposta pronta, não tem fórmula milagrosa, as coisas demoram e a gente vai passar por altos e baixos, tá bom? Tô aqui com vocês, vamos conversando, me contem como é que tá sendo o mês de fevereiro para vocês nos comentários, tá bom? Até semana que vem. Se você quiser, se inscreva no canal, hype o vídeo e seja membro se for algo confortável para você. Eu estou postando conteúdo, ainda estou encontrando uma frequência para os conteúdos para membros. A princípio vai ser uma frequência semanal dos conteúdos para membros também, vídeos um pouco mais curtos, um pouco mais intimistas também, adiantando para vocês muitos dos conteúdos que virão só em vídeos mais para frente. Um beijo grande, gente, se cuidem, me contem como vocês estão, a gente se vê por aqui na semana que vem. Tchau, tchau!